Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, não tenha dúvida que Jesus já está falando nos nossos corações. Aleluia. Primeiro, o Felipe falou aqui que é necessário oferecer antes de pedir. E agora, irmão, eu vou falando que tem que se derramar os pés para poder receber. Aleluia. Maria fez isso. Antes de Jesus curar Lázaro, primeiro ela ungiu Jesus na cabeça, desceu os pés, secou os pés de Jesus no cabelo. Depois ela foi oferecido, Lázaro passa pelo processo da doença e fica enfermo. Aí Jesus dizendo assim: primeiro você me ofereceu, agora ele vem servir você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos abrir comigo em Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 2. Aleluia. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava na casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, trazendo um paralítico por 4 homens. E não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, destamparam o telhado onde estavam, e fizeram buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus lhes disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Somente aleluia. Aleluia. Irmãos, passagem bastante conhecida, um versículo que eu acho bastante interessante, bastante bonito. Começa dizendo que Jesus está na casa. Aleluia. Isso aqui várias vezes, né? Agora a Bíblia diz que Deus não precisa de multidão, Ele só precisa de 2. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. Aleluia. Pelo que eu estou enxergando aqui, tem mais de 2 pessoas. Aleluia. Então eu vou reafirmar isso: Jesus está na casa. Irmãos, antes de nós lermos o versículo 12, para nós entendermos o capítulo 2, para nós entender o porquê que ele entra em Cafarnaum, a primeira vez ou outras vezes que ele entra em Cafarnaum foi para curar o endemoniado na cidade de Gadara. Para quem não conhece ou para quem não entende, Gadara é uma cidade luxuosa, uma cidade de povo próspero, de um povo bem de vida, de um povo que tem condições financeiras. Jesus, ele entra no barco. Antigamente Jesus usava o barco como púlpito, ou meio de transporte. Por onde Jesus andava, ele estava com o barco. Aí Jesus chega em Gadara, a hora que ele pisa os pés, vem um endemoniado na direção dele. E o que eu aprendo com isso? Antes de Jesus chegar, a Bíblia diz que o endemoniado não tinha identidade, não tinha características, não tinha nome e não tinha casa. Isso é antes de Jesus chegar. Aí Jesus chega, traz de volta identidade, traz de volta característica. Ele diz para ele: meu filho, volta para sua casa. Aleluia. Só que é interessante, antes de Jesus chegar, tinha um problema. Aí Jesus chega, traz a solução. Aleluia. A nossa Bíblia, eu não conheço nenhum capítulo e versículo que nos mostra que onde Jesus chegou ou passou, a coisa ficou no mesmo lugar. Meu Deus. Eu não conheço nenhum capítulo, nem versículo que a terra que Jesus pisou, o problema continuou. Meu Deus. Eu quero dizer para todos nós nessa noite, independente do problema, Jesus é a nossa solução. Glória a Deus.
pés. É. Até os pés de Jesus. É. A Bíblia diz que ele se ajoelha nos pés. E diz para Jesus, qual a referência? Até o inimigo tem que falar com Deus. Meu Deus. Meu Deus. Senhor, Deus. não nos mande para o abismo, É. nos mande dos porcos. Meu Deus. Aí Jesus olha e fala, não, tá bom, vai dos porcos. É interessante que quando Jesus libera essa palavra, ele está liberando a vida de volta do endemoniado. Aí o demônio sai do endemoniado e vai para os porcos. A Bíblia diz que os porcos saem violentamente, sem direção, sem destino, sem caminho e morrem afogados. Meu Deus. E o mais lindo, o endemoniado foi curado. O endemoniado foi liberto. O endemoniado voltou a ter casa. O endemoniado voltou a ter características. Meu O Deus. endemoniado voltou a ter nome. É. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus monta, entra no barco e vai para Cafarnaum. Cafarnaum, terra de povo simples, terra de povo humilde, que precisa da presença. Em Gadara, quando Jesus curou o endemoniado, as pessoas viram uma maravilha, expulsaram Jesus achando que era fantasma. Meu Deus. Fecharam a porta da porta. Meu Deus. É. Aí Jesus entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, acho que já fica sabendo a notícia e fala: Senhor, já que expulsaram o Senhor de Gadara, entra na minha casa. Meu Deus. Senhor, minha casa é simples, mas sai da tua presença. Aleluia. Senhor, eu sou pobre, eu sou humilde, mas quero a tua presença. Quando Jesus entra na casa de Jairo, olha que interessante. Problema, qual era o problema? A filha de Jairo estava morta no quarto. Meu Deus. Jesus entra e vai direto para o quarto. Qual a solução? Traz de volta a filha. Meu Deus. Aleluia. Por isso eu falo que onde Jesus passa, a coisa não continua do mesmo jeito. Jesus está na casa, o teu problema vai ser resolvido. Jesus está na casa, o teu problema vai ser solucionado. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Aqui Marcos, quando ele chega para pregar, automaticamente já viu um alvoroço, já viu uma multidão. Aleluia. Eu acho que a notícia história, corre rapidinho. Meu Deus. Jesus sai da cidade, vamos ver Jesus pregar, porque onde Jesus entra, nada fica do mesmo jeito. Só que o interessante é que quando Jesus chega e começa a pregar, a multidão fica na porta. Só que, antes da porta, tinha um paralítico. Se a multidão não estivesse na porta, seria fácil acesso do paralítico chegar aos pés. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Povo sedento para ouvir a palavra, Jesus pregando, passa 4 homens. Aleluia. Não tem característica, não tem identidade, não sei o nome, não sei onde eles moram e não sei de onde vieram. Meu Deus. A Bíblia diz que são 4 anônimos. Só que um detalhe interessante: mesmo foco, mesmo compromisso e mesmo espírito. Meu Deus. Aleluia. Santo. Mesmo foco, mesmo compromisso e mesmo espírito. E qual que era? Vamos descer o paralítico aos pés. Meu Deus. Aleluia. Você está entendendo porque tudo começa nos pés? Meu Deus. A vida do crente não começa de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. Aleluia. Aleluia. Lúcifer estava lá em cima, era anjo que cegou a Deus, terminou por baixo. Jesus começou por baixo, está por cima. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então não quero começar por cima, sempre nos pés. Aleluia. É nos pés que se cria intimidade,
É nos pés que recebe as bênçãos. É nos pés que começa o ministério. É nos pés que inicia o verdadeiro adorador. Em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! A multidão na porta, atrapalhando a passagem. Os quatro anônimos carregam um paralítico. Aleluia! Poderiam falar para o paralítico assim: viu, meu filho? Nós vamos outro dia socorrer você, nós vamos outro dia ajudar você, porque a multidão está na porta atrapalhando. E o que eu entendo com isso? Que o recurso do paralítico terreno chegou no limite. Você tem que seguir. Meu Deus. Aí olha os quatro, olharam para onde? É do alto que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando olha para cima, não enxergaram dificuldade, não enxergaram limitações. Os quatro vão para São Paulo telhado. Meu Deus! Mesmo espírito, eu creio que nenhum deles falou assim: tu tá maluco, tu é doido, São Paulo telhado, carregando um paralítico. E se o paralítico cai? Perigoso morrer. Meu Deus! Mas eram quatro no mesmo espírito, foco e compromisso de São Paulo telhado. E a Bíblia diz que desceram o paralítico até os pés de Jesus. E o interessante é que quando desce o paralítico pelo telhado, não desceram o paralítico nas costas. Não desceram o paralítico de qualquer jeito. Meu Deus! Não jogaram o paralítico de cima para baixo. Não desceram o paralítico do lado de Jesus. Desceram nos pés. Meu Deus. Aleluia! Eita glória! É muito forte. Quando desce nos pés, é sinal de reverência. A quem merece. Aleluia. Isaías 6. Os serafins cantam de dia e de noite. Santo, 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 Aleluia. santo, 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 santo. Glória a Deus! Tem 6 asas, com 2 sobre a face, com 2 sobre os pés, e voam. Diz um para os outros: Santo, Santo, Aleluia! Glória a Deus! reverência a quem merece reverência, reverência a quem é digno de reverência, glória a quem é o dono da glória. Aleluia. Meu Deus! Antes de Jesus chegar, o paralítico tinha um problema. A solução: Jesus chegou. Meu Deus. Versículo seguinte vai dizer que o paralítico foi curado e não ficou com o mesmo jeito. Paulo tinha um problema, um espinho na carne. A solução é Jesus olha para ele e fala assim: a minha graça te basta. Aleluia! Não tem limitações para quem serve a Deus vivo. É verdade! Está passando pelo deserto? Adore. Está passando por luta? Adore. Está passando por prova? Adore. Vai reclamar do quê? Se você serve a Deus, quem é a solução? Meu Deus. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O paralítico foi curado. Sofreu há tantos anos. Sofreu há tanto tempo. Dependia das pessoas. Aí
Aí Jesus chega: meu filho, você não depende de ninguém, você depende de mim. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Pedro já falou aqui: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Vai reclamar por quê? Vai reclamar para quê? Só do fato de você estar aqui mais um dia, numa quinta-feira, já é motivo de você dar glória. Aleluia. Meu Deus. Já é motivo de oferecer gratidão. Já é motivo de descer aos pés e falar: Jesus, obrigado por mais um dia. Em meio a essa pandemia, eu respirando sem aparelho. Meu Deus. Aleluia. Em meio a esse tempo de falta de saúde, para voltar na tua casa e glorificar. Em meio a essa pandemia, lá na tua casa, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Meu Deus. Irmãos, a passagem que Deus colocou no meu coração foi essa. Estava sentado ali e falei: Jesus, o que eu vou falar para a igreja se o pastor me chamar? Na hora que eu vi o pastor Pedro levantando, eu falei: misericórdia. Foi na minha direção. Você prega hoje? Perninha já? Eu poderia falar assim: não, pastor, não prego, eu vim para cultuar. Mas quando eu estava lá no leito doente, eu falei: Jesus, se o Senhor me tirar daqui, quem for para cantar o lugar, eu vou cantar. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu necessito descer aos pés todos os dias. Nós precisamos descer aos pés todos os dias. Sem a presença não somos nada. Sem a graça não somos nada. Meu Deus. Sem a vontade da vida, sem a vontade dele em nossas vidas, quem sou eu? Quem é você? Aí você renunciou a um compromisso, deixou de lado, renunciou ao descanso, deixou de lado nesse tempo difícil. O que você vai fazer? Vem na casa, vem nas suspeitas. Eu não tenho dúvida que Jesus vai te socorrer. Independente do problema, Ele vai resolver. Independente do que você passa, Ele é a solução. Viva Espírito. Oh, Espírito Santo. Viva Espírito Santo. Filhos são teus, a casa é tua, papai. Irmãos, vamos colocar de pé. Se for necessário, desça aos pés. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se ajoelhar, não liga para quem está do seu lado. Se tiver que se derramar na presença, se derrame.